A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Hoje eu trago como tema a teoria ou teologia da prosperidade. Estou trazendo esse tema, que é um tema não muito atual, é um tema que já vem, é um tema antigo, mas que a gente vê sim nas igrejas, nas redes sociais, sendo aplicado, melhor dizendo, sendo aplicado nos dias atuais, tá? Vamos lá, vamos começar? Antes de mais nada, eu peço a Deus que me dê sabedoria, que o Espírito Santo dele esteja aqui presente, junto conosco, para que eu não venha fugir da palavra dele ou que eu pregue o que é contrário ao Evangelho segundo Jesus Cristo. Que toda honra, toda glória seja dada a ele, somente a ele, e que ele me diminua cada vez mais e se engrandeça o nome dele. Eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, vamos lá. A teoria ou a teologia, e aí entenda como vocês quiserem ou falem como vocês quiserem, baseada na cura, baseada em prosperidade. Essa teoria ela nasceu na década de 1940, porém foi no ano 70 e 80 que ela foi ganhando força, tá, em diversos países pelo mundo afora. Nos dias atuais, a gente vê em todo o Brasil essa doutrina sendo aplicada de forma desenfreada, né? É uma verdadeira corrida desesperada e sem fim atrás de um único objetivo, que é a pessoa se tornar rica ou a pessoa se tornar próspera, né? Eles falam muito na prosperidade, né? A gente não precisa nem ir numa igreja, tá, para poder ver isso. A gente não precisa nem ir numa igreja. É só você abrir aí qualquer rede social que você encontra, tá, esses grandes líderes espirituais, né, falando sobre isso, né? Não só falando, mas eles vendem, como eu já disse em outros vídeos, eles vendem cursos, eles vendem apostilas, agora está na moda também, né, de você entrar lá numa determinada página de uma determinada pessoa que você segue, geralmente nos grandes líderes espirituais, como eu já disse, eles até te ensinam, né? Tem um curso lá te ensinando a como ser próspero, né? Como abrir a tua empresa, ou te indicando a fazer algum movimento. Aqui, para o cristão, esse aqui era um cristão, ele é evangélico e ele abriu isso aqui, ele fez determinado ato e hoje ele está rico, ele está próspero. E aí você clica lá e, infelizmente, quando você clica, tem alguma coisa lá sendo vendida para você. É a venda do Evangelho, né? Eles defendem, tá, com unhas e dentes, eles usam esse argumento, né, que como são considerados filhos de Deus e Deus é o dono de tudo, né, nada mais justo do que eles serem prósperos, do que eles terem o do bom e o do melhor, né? E eu não vejo as coisas dessa forma, né? Meu ponto de vista não é esse. Por exemplo, Paulo, que foi o maior apóstolo de Cristo, ele não passava, né, nessa peneira. Vamos dar uma olhadinha lá, 1 Coríntios. Gente, eu vou fazer diferente aqui o estudo hoje, tá? A minha Bíblia está aqui em cima da mesa. Eu montei o estudo todo, como eu já explico para vocês, como eu já expliquei como que eu faço, tá? Eu pego um tema, eu leio a Bíblia, eu oro, eu peço a Deus que venha me revelar a verdade, e aí eu monto o estudo e depois eu passo para vocês. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente para o nosso vídeo não ficar muito grande, tá? Eu vou ler sem estar abrindo a Bíblia, porque eu já anotei aqui, mas eu vou deixar. Quem quiser me acompanhar, pode pausar o vídeo, né? Tem a possibilidade de pausar o vídeo quando eu falar o livro, o capítulo e versículo que eu vou ler. Ainda assim, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Sempre eu deixo lá na descrição do vídeo todos os versículos e capítulos que eu li da Bíblia. 1 Coríntios 9, do 13 ao 15. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do seu próprio templo se alimentam
e que servem ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Isso quem está falando é Paulo, tá? Paulo está falando isso em Coríntios 1, 9 e 13, tá? E aqui ele diz que ele não se serve disso, tá? Porém, ele diz que assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Gente, há uma diferença muito grande, tá? Em viver do Evangelho e se enriquecer do Evangelho. Outros pastores, né, pregam aí, utilizam, né, ou pregam o Salmo 91, né, que diz, Salmo 1, versículo 1. A gente vai ler aqui do versículo 1 até o 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Em outras palavras, em outras versões, melhor dizendo, ele diz: em tudo que faz prosperará. Tá? Eu entendo aqui que o homem bem-aventurado, né, aquele que não está no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei de noite, é a pessoa que caminha com Cristo. Né? E essa pessoa, sim, tudo quanto ela fizer, ela vai prosperar. Porém, esse prosperar, na minha visão, não seria enriquecer, tá? Enriquecer com a pregação ou enriquecer com o evangelho, tá? A gente deve viver do evangelho, que diz que pode sim, né, um pastor, um pregador viver do evangelho e não se enriquecer. E também eu entendo que uma pessoa que tem um caminho reto, que medita na lei de Deus dia e noite, ele prospera devido ao seu conhecimento, ele vai prosperar no seu trabalho, né? Ele vai prosperar com suas próprias mãos devido à sua carreira, devido ao que ele cursou, tá? E não somente no evangelho. E aí, gente, é muito fácil, né? Muito fácil e um tanto conveniente aplicar essa teoria da prosperidade dentro das igrejas. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados, tá? Dados esses com fontes, sobre o atual cenário que encontra o nosso país, tá? Que se encontra o Brasil. O porquê que é fácil de fazer isso. Vamos lá. Isso hoje, né? Mas já era fácil. Divulgado em 2019. Tá? Isso em 2019, considerado o mais completo levantamento sobre drogas já realizado no país, a Fiocruz, junto com o IBGE, apontou que 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. Isso em 2019. Tá? Organização Mundial da Saúde alerta: Brasil tem mais de 4 milhões de pessoas alcoólatras. Quase 3% da população brasileira acima de 15 anos de idade é considerada alcoólatra. Outro dado. INCA, Instituto Nacional do Câncer. O câncer respondeu em 2019 por 232.040 mortes no Brasil, em todas as idades. Na faixa de 30 a 69 anos, foram 121.264 mortes.
Mais um dado. INCA estima 704 mil casos de câncer por ano no Brasil até 2025. IBGE. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 8,3% no trimestre encerrado em maio de 2023. Em números absolutos, há 8,9 milhões de desempregados no país. Mais um dado. Em 2021, a pobreza tem aumentado recorde e atinge 62,5 milhões de pessoas, maior nível desde 2012, tá? Isso em 2021. E um último dado, segundo o relatório, o estado da segurança alimentar e nutricional do mundo e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura diz que 21,1 milhões de brasileiros se encontravam em situação de insegurança alimentar. Isso divulgado no dia 12 de julho do corrente ano, tá? De 2023. Insegurança alimentar significa, de certa forma, pessoas que estão tendo dificuldades, tá? de ter uma alimentação básica. Então, gente, não é de se admirar, tá? Que essa teoria da prosperidade cresce tanto no Brasil. Por quê? Porque ela vai na raiz do problema da população brasileira, né? Eles pegam lá na raiz todos esses dados que eu apresentei para vocês e, em cima disso, eles pregam prosperidade, eles pregam cura, né? Você chega lá e eles dizem, confesse, creia, declare que as coisas vão acontecer, você vai ser liberto, você vai ser curado, sua vida vai prosperar, sua empresa vai prosperar, a sua bênção já está a caminho, mas você precisa crer e ter fé, né? Precisa ter uma ação, um pontapé inicial. E aí, qual seria essa ação, esse pontapé inicial? E aí eles fazem uma troca, né? É você ter a fé em dar o dízimo, em dar uma oferta, em troca da sua bênção, né? Para que você possa cobrar, digamos assim, para que você possa cobrar a Deus sua bênção, né? Faça um propósito, compre o livro tal da prosperidade. Bom, se eu conseguir, né? Se eu conseguir, vocês também conseguem. E aí eu volto a repetir, né? Quem nunca viu isso lá no Instagram? Eles vendendo cursos de prosperidade, eles vendendo viagens para Israel, caravana. É uma comercialização, né? É uma comercialização do evangelho e, infelizmente, a gente vê muitos dos grandes líderes espirituais aí que a gente tem no Brasil hoje fazendo isso. É triste, sabe? Para mim é triste porque tem pessoas que eu tinha como referência e aí a gente pega isso e quando a gente começa a estudar na Bíblia, essa referência ela acaba caindo por terra, tá? Vamos dar continuidade aqui. Deus, definitivamente, ele não quer isso, tá, gente? Ele não quer isso de vocês, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo não é isso. Deus quer que você o busque. A palavra diz, vinde a mim do jeito que estais. Inclusive, essa passagem, ela confronta, né, uma frase aí que as pessoas dizem que Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, Deus não te aceita do jeito que você é, tá? Isso está errado. É vinde a mim do jeito que estais, tá? O que quer dizer isso? Deus quer que você busque Ele. Deus quer que você cumpra o propósito dele. E o primeiro passo, gente, o primeiro passo é deixar os seus objetivos de lado. É complicado? É complicado. É doloroso? É doloroso. Né? Isso aí ninguém fala. Deixar seus objetivos de lado, deixar a sua vontade de lado, deixar a vontade da sua carne de lado e buscar a Deus em primeiro lugar. Essa é a prioridade, tá? Entregar todas as áreas da sua vida a Ele. Vamos ler lá agora Provérbios? Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Vamos ler agora Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 2, do 1 ao 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. João. Vamos lá em João agora. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Mateus, vocês já vão entender por que eu estou lendo essas passagens, tá, gente? Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui tem Ezequiel que eu já citei no estudo anterior, e ele é bem completo. Ezequiel 18, do 30 ao 32. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Eu li esses versículos, tá? E por que eu li? Porque que a gente vê, né, na maioria dos versículos, que Deus não tem como cumprir algo que Ele não promete, tá, gente? Deus não tem como cumprir algo que Ele não promete. E em contraste com essa teologia ou com essa teoria, a Bíblia deixa claro quais são as promessas de Deus para nós, né, para o ser humano. João escreve: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Está lá em João 10, 28. A promessa contida na Bíblia para conosco é a salvação, e não riqueza, tá? Em contraste com as promessas feitas pela teoria da prosperidade de uma vida sem sofrimento, que também é o que eles não pregam, né? É só alegria, bênçãos e prosperidade, tá? Em contraste com isso, João escreve: No mundo tereis aflições ou passais aflições, depende da versão da sua Bíblia. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá no capítulo 16, versículo 33. João mostra que assim como Cristo passou por sofrimentos, os cristãos também passarão. Assim, também Pedro, em sua primeira carta, escreve:
Mas se sofrer como Cristo, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Está lá no capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de Pedro. Fica claro, tá, gente, que a Bíblia honra a dor e o sofrimento em prol do Evangelho. E eu falei disso no meu segundo estudo, quem quiser lá, o tema é o que ninguém prega, tá? Tá lá no meu segundo estudo, tá bem explicadinho até o que eu passei, né? A minha experiência de vida, de como eu sofri, de como eu tive que me afastar das pessoas, né? Da dificuldade que eu venho encontrando a partir do momento que você entrega todas as áreas da sua vida a Deus e quer seguir Jesus Cristo. Não é fácil, não é isso que a igreja fala para você, que a igreja prega, mil maravilhas, aquela coisa toda, né? Não, gente, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo é doloroso, tá? É sofrimento, assim como Jesus Cristo sofreu. Vamos agora lá em Eclesiastes. Eu quero ler Eclesiastes, esse aqui que é o capítulo que eu falei que era bem completo, eu acabei me confundindo lá em cima, mas é Eclesiastes 2, do 1 ao 26, tá? Quem quiser pausar ou quem quiser passar, fica à vontade. Eu vou ler do versículo 1 ao 26, e aí quem quiser pausar, fazer o estudo junto comigo, ótimo. Disse, comigo vamos, eu te provarei, versículo 1, tá? Eu te provarei com alegria, goza, pois, felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem aos filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos de homens, dos homens, que seriam mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astúcia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre. Pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte, o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol.
visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedorias debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois, que tem o homem todo o seu trabalho e a fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem que comer, beber, fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amonte, ao fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Gente, essas palavras, não sei se vocês sabem, né? Essas palavras que eu li agora, esses versículos que estão lá em Eclesiastes, capítulo 2, do 1 ao 26, são palavras de Salomão, tá? Salomão, descendente de Davi, filho de Davi, né? Que foi perguntado por Deus, né? Tem uma passagem que está lá em 2 Crônicas, e eu vou ler com vocês, que foi perguntado por Deus sobre o que ele queria. Deus aparece a Salomão e pergunta para ele o que ele queria. Tá aqui, vamos lá. Naquela mesma noite, 2 Crônicas 1, do 7 ao 12. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pode-me que queres que eu te dê? Naquela mesma noite apareceu a Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a sua promessa ou a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do seu coração, e não pedistes riqueza, bens ou honras, nem a morte do que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então, gente, o que eu quis dizer com isso daqui? A palavra diz que igual a Salomão não teve rei nem haverá, né? Em questões de sabedoria, em questões de riquezas. Salomão, lá na primeira passagem que eu li, que está em... Deixa eu voltar aqui. Que está em Eclesiastes 2, do 1 ao 26, em tudo o que ele conquistou, do que ele edificou, dos prazeres da vida que ele teve, dos cantores que ele provou, cantores, cantoras, mulheres e mais mulheres, de riquezas, de ouro, de prata que ele amontoou, nada disso para ele teve valor. Para ele foi correr atrás do vento. Tá? Ele diz aqui, né, se vocês pegarem lá, parar de estudar, ele diz que tudo isso era vaidade, tudo isso era correr atrás do vento. E aqui, na 2 Crônicas, quando Deus aparece a ele,
ele não pede riqueza, tá? Ele pede sabedoria. E aí, por ele ter pedido sabedoria, Deus acrescenta todas as demais coisas a ele. Então, assim, não é correto, eu não vejo isso de uma maneira correta, eu não vejo isso na Bíblia. E aí, quem tiver uma opinião contrária, eu peço, por favor, que coloque aí, né, que comente no vídeo, para que eu venha até, se possível, me reparar caso eu esteja errado. Mas eu não vejo isso na Bíblia, né? Essa pregação sobre prosperidade, bênçãos e riquezas. Eu não vejo isso na Bíblia. Vamos dar continuidade aqui. Ainda sobre a busca pela riqueza, Paulo escreve na primeira carta a Timóteo. Está lá em Timóteo 6, do 3 ao 10. Se alguém ensina doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, é cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Como eu sempre digo, eu não vejo, né, as igrejas atuais, os pastores, os grandes pastores pregarem isso. Às vezes eles pregam essa passagem, invertendo ou distorcendo a palavra, dizendo para que a gente não busque riquezas, para que a gente não busque acúmulos de bens, distorcendo para que a gente possa dar, né? Distorcendo a palavra na maneira que a gente possa dar, não se apegar a isso, mas para que a gente possa dar a eles. A passagem bíblica condena aqueles que usam da fé para adquirir riquezas, tá? Mostra que os tais atos praticados caem em tentação, caem em cilada e todo tipo de males. E ainda a importância de contentarmos com as necessidades básicas, que seriam comer, beber e se vestir. Fica claro que a teoria da prosperidade não é bíblica. Ao contrário, ela é enganosa, ela é mentirosa ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Jesus, pois, manda que seus discípulos tenham fé em que, se este for o objetivo primário deles, as suas outras solicitações necessárias serão satisfeitas. Em outras palavras, tá, gente? Orem primeiro para que venha o teu reino, está lá na oração do Pai Nosso, né? Para que venha o teu reino e o seu pão de cada dia será providenciado. Nota-se pelo comentário que Jesus nunca prometeu riquezas, e sim uma provisão das necessidades básicas. E aí eu vou pedir para que vocês, eu sempre faço isso, eu vou pedir para que vocês reflitam um pouquinho na passagem de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo em carne e osso, na vinda de Jesus Cristo, na passagem que ele teve. Gente, Jesus Cristo nasceu na manjedoura, né? Ele ganhou lá as riquezas dos magos que levaram para eles e tal, mas Jesus ele nunca foi soberbo, né? Jesus nunca acumulou riquezas para ele, pelo contrário, ele pregava, né, para que os discípulos fossem e não levassem 2 túnicas, para que eles não se preocupassem com 2 cintos, né, para que eles não se preocupassem com seus calçados, que Deus ia prover tudo aquilo para eles, para que onde eles entrassem levassem a palavra,
né, eles seriam recebidos e ali eles poderiam se alimentar, né, em comunhão com os outros, e aonde eles não fossem recebidos, que eram para que eles sacudissem o pó das suas sandálias e que aquela cidade ou aquela casa teria mais rigor do que teve Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, eu não vejo Jesus, e aí você entra, desculpa, gente, e aí você entra nas redes sociais, você vê tamanha soberba, né? Eles não têm nem vergonha de mostrar, tá? Eles não têm nem vergonha de mostrar viagens, carros, né? Suas casas, suas mansões. Eles nem se preocupam em esconder, mas isso vai ser cobrado, tá? Se estiver sendo feito de forma, né, ilícita, se isso estiver sendo feito com dinheiro do povo, e aí lá onde eu citei, né, os dados do que o sofrimento do que o nosso povo vem tendo aqui no Brasil, das dificuldades, e a pessoa que está lá que não consegue comprar um botijão de gás, que não consegue comprar, ter uma alimentação digna, pega o dinheirinho dela suado e coloca lá para dizimar na igreja ou para ofertar na igreja, e esses pastores utilizam de forma errônea, né, para que possam se enriquecer, a cobrança vai chegar. Pode ter certeza disso. A cobrança vai chegar. A gente pode concluir, né, que a teoria da prosperidade está muito longe de ser bíblica. Ela está longe de ser saudável à fé cristã. Portanto, ela deve ser rejeitada de todas as maneiras possíveis. Paulo faz uma recomendação, e aqui está Paulo de novo recomendando, né? Ele faz uma recomendação lá no livro de Gálatas, vamos ler, Gálatas, versículo 1, do 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, ao qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anatema. Assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. Anatema, gente, seja amaldiçoado, tá? Sentença de maldição. Tá? Que essa pessoa seja amaldiçoada. Mateus, vamos ler Mateus aqui, 16 ao 26. Pois, que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou, que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Marcos, portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui mostra claramente que Deus, e aí sim eu coloco lá, como ele é o dono de tudo, né, e nem por isso eu tenho que ter o do bom e do melhor, ele não está preocupado, tá, gente, no que a gente vai dar, no que a gente vai levar. Ele está preocupado com a nossa salvação, ele está preocupado com a nossa entrega, ele está preocupado em entregarmos todas as áreas da nossa vida a ele, para que ele possa trabalhar, nos moldar, nos modificar, assim como o vaso é feito na mão do olheiro, para que ele possa nos quebrar, nos quebrantar e criar, fazer da gente uma nova criatura, que a gente possa nascer novamente através do batismo e que a gente venha pregar o evangelho a salvar vidas, tá? E não é isso, né, de enriquecer, de fazer campanha, de vender evangelho, de fazer caravana, de vender cursos, de pedir dízimo aí, dois cultos, né? 2 cultos por dia, e aí tem culto 5 vezes na semana, e aí pede dízimo e oferta 10 vezes dentro de uma semana. Um mês tem 4 semanas, pede oferta, dízimos e campanha 40 vezes dentro do mês. Complicado, né? O problema, gente, não está na riqueza em si, mas no apego indevido a elas. Vamos aqui agora ler. Tem uma passagem muito conhecida, que é a passagem do jovem rico, tá? Tá lá em Mateus, do 19, capítulo 19, do 16 ao 30. O jovem rico.
Eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, desculpa, gente, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Dando continuidade, versículo 23. E aí tem um tema lá, o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Essa passagem, tá? Ela se repete no livro de Lucas. Se repete no livro de Lucas, do versículo 18, no capítulo 18, do versículo 18 ao 30. Vamos ler agora aqui, deixa eu ver, em Mateus 6:24. Mateus 6:24 diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir Deus e as riquezas. E aí muita gente, né, deve estar se perguntando, aqui ele diz que não tem como, né, nessa última passagem que eu li em Mateus 6:24, que não tem como servir a dois deuses, servir a Deus e em outras versões a Mamon, que seria ao dinheiro. E na passagem anterior diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, no sentido figurado, do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que o rico não possa entrar no reino dos céus, não é que você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres, tá? Literalmente, ao pé da letra falando, tá? Isso no meu entendimento. Isso no meu entendimento. E eu vou dar um exemplo, que é o meu exemplo, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui de vida para vocês. Eu nunca tive nada de pai e de mãe, eu não nasci no berço de ouro, tá? Pelo contrário, eu sofri muito desde pequeno. Eu consegui fazer 2 faculdades, né? A minha primeira faculdade foi de engenharia de computação, eu me formei em 2005, depois eu fiz engenharia de produção e fui professor universitário, e aí tem lá no meu testemunho contando tudo isso, né? Sobre o que aconteceu com a minha vida, enfim. Através da bênção de Deus, através do consentimento de Deus, mas eu tive que lutar para isso, tá? Meu pai não pagou, minha mãe não pagou, né? Eu saí de casa novo, me casei com 18 anos, tudo que a gente tem hoje, né? Eu, minha família, eu, minha esposa e meu filho, né? São frutos que eu colhi do meu suor, frutos que eu colhi do meu trabalho, né? Eu não precisei vender o evangelho para poder ter o que eu tenho, tá? Isso tudo foi fruto do meu trabalho. E eu acredito
que eu prosperei. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vocês me desculpem, eu tive que atender aqui, tocar a campainha aqui em casa e eu tive que atender e acabou cortando o vídeo. Eu prosperei, o que eu queria dizer? Eu prosperei na época, e na época eu prosperei afastado de Deus, tá? Eu já tinha sido batizado, eu conheci o Evangelho, mas eu estava afastado. E eu estava numa vibe, eu estava vivendo a vida como se fosse todo dia, como se fosse o último dia da minha vida. Eu estava numa vida bem torta. E ainda assim eu prosperei. E aí eu vou falar para vocês, e não estou querendo me vangloriar, né? Quando eu abri minha empresa e eu ajudei muita gente, né? Eu contratei pessoas, eu ajudei essas pessoas de uma certa forma, prosperarem junto comigo. Teve época de eu ter 3 carros na minha garagem, sem precisar de vender o Evangelho, sem precisar de doações, né? Tudo veio através do meu suor, tá? E eu ajudei muita gente, né? Eu ajudei muita gente. E eu fico pensando agora eu fico pensando, imaginando, que se na época que eu estava afastado, né, eu prosperei, imagina agora caminhando com Cristo. Né? Porém, contudo, essa prosperidade ela vai vir de forma natural através do meu esforço, do meu trabalho. E aí eu volto a dizer, não vendendo o Evangelho, tá? Não pegando o Evangelho para me apropriando do Evangelho em benefício da minha prosperidade ou de me enriquecer do Evangelho. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que é um direito de vocês, né? Saber para onde vai o dinheiro, para onde vai o seu dízimo, para onde vai a sua oferta, procurar saber da história do seu líder espiritual, do seu pastor, né? Não é pecado você querer saber para onde está indo os recursos, né, que a igreja pede, porque de todos aqueles dados que eu passei para vocês sobre fome, sobre usuários de droga, sobre alcoólatras, né, sobre pessoas que morrem com câncer, será que a sua igreja faz alguma coisa, né, a respeito disso? E para mim isso é o Evangelho, né? É a gente ajudar o próximo, ajudar o necessitado, né? Isso para mim que é o Evangelho. Será que a sua igreja faz alguma coisa nesse sentido? Então, assim, para mim, no meu ponto de vista, não é nada tão alarmante, não é pecado você querer saber onde a sua igreja está utilizando seus recursos, né? Bem como também não é pecado você querer saber como era a vida do teu pastor, se seu pastor está se enriquecendo através da venda do Evangelho, se seu pastor está se enriquecendo através dos donativos feitos pelos membros da igreja. Basicamente é isso, né? Então, se você encontrar alguma irregularidade, se você vê que a sua igreja não funciona da maneira correta, com o estudo que eu apresentei aqui a vocês, eu acho importante, né, eu acredito que seja importante que vocês reconsiderem procurar uma outra igreja, tá? Eu não estou aqui para poder tirar ninguém da igreja, do pastor A, do pastor B, não estou aqui querendo tirar nenhum membro da denominação C ou D, né? Eu só estou aqui fazendo um estudo sobre o que eu vejo acontecer nas igrejas dos dias atuais e orientando, né, a quem realmente quer seguir Jesus Cristo, a quem quer seguir Jesus Cristo de todo o coração, entregando todas as áreas da sua vida, a fazer o que é certo, perante o entendimento que eu tenho, que eu tirei daqui, da Bíblia, tá? É isso, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe a sua família. Que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com vocês, tá? Forte abraço, até o próximo estudo.